Então, Henrique, pode fazer as honras da casa. Então tá. Bom dia, todo o grupo aí, obrigado pela presença. Hoje nós temos uma presença ilustre também aqui conosco, diretamente de Campinas, São Paulo, a professora Silvana. Eu conheci a professora Silvana na Unicamp, a gente participa, né, porque ela não dá aula ainda lá na Unicamp, na Universidade da Terceira Idade, porque a Unicamp criou desde 2015 a Universidade da Terceira Idade. E aí, então, são desenvolvidos vários projetos, e a professora Silvana ela me chamou muita atenção justamente desse trabalho dela, que eu não conhecia ninguém lá na Unicamp que desenvolvia uma pesquisa, um texto, um trabalho voltado para essa questão da espiritualidade e educação. Então, aí, isso me fez aproximar e a gente acabou fazendo, né, uma amizade, alguns trabalhos juntos, diálogos também, e ela participou comigo também na disciplina que eu dei na oficina, por várias vezes, da dança integrativa e os signos africanos, para a gente poder ver justamente, né? Então, assim, hoje ela está aqui para poder apresentar o trabalho dela, esse trabalho de pesquisa, o que ela acredita e que vem desenvolvendo. Tenho certeza que vai ser um momento muito gostoso. Eu acho que ela pode falar mais aí também, se apresentar. Tá bom? Fica à vontade, professora Silvana. Obrigada. Então, é isso, gente. Bom dia, estou feliz de estar com vocês. Participei de alguns encontros esporádicos e vi que o grupo está bastante envolvido, bastante comprometido com essa proposta, né, de diálogo sobre essa visão afroperspectivista. E acho que é uma proposta que mexe com a gente como um estilo de vida mesmo, né? Uma coisa que não é, hoje eu vou dar uma aula afroperspectivista, hoje eu vou fazer um evento afroperspectivista. Eu vou partilhar minha vida que está envolvida com esses valores, com essa ética afroperspectivista, né? Aí eu preparei esses textos, slides, para a gente conversar, e agora de manhã eu estava vendo cada um, e cada frase, cada slide daria aí uma palestra, né? Um bate-papo, sem dúvida, né? Mas a gente vai fazer, assim, várias ideias conjunto, e depois a gente abre para a gente conversar um pouco sobre aquilo que tocou, que ficou para cada um. Então, espiritualidade e educação, um diálogo possível, e aí nós colocamos essas notas musicais, porque como o grupo está envolvido com a música e tudo isso, esse diálogo possível vai perpassar também essa coisa da arte e da criação musical, que vocês trabalham com isso, né? Pode passar, por favor. Então, aqui eu estou me apresentando porque a minha visão de educação, de espiritualidade, ela está tão impregnada em mim mesmo que ela confunde a minha prática acadêmica, a minha prática dos meus valores pessoais com a prática acadêmica, né? Então, eu coloquei que eu sou... volta um pouquinho para mim. Não, desculpa, eu que cliquei o meu aqui errado, peraí. Mantenha aí, por favor, desculpe. Eu pus que eu sou uma mulher, mãe e avó de pessoas incríveis, educadora há mais de 30 anos, pedagoga, especialista em ensino religioso e educação sexual, mestre em educação sociocomunitária, com ênfase na linguagem simbólica e relações humanas.
Então, eu pensava que ser mãe, eu tenho 3 filhos, era muito bom, ser vó é melhor ainda, tenho 4 netos maravilhosos, sou educadora há 30 anos, e sei lá, acho que sou educadora há mais de 60 anos, que é a minha idade, porque a educação está muito impregnada em mim, né? E fiz pedagogia, e eu dei aula de ensino religioso 22 anos para adolescentes. E aí eu fui fazer a especialização em ensino religioso para entender mesmo qual o objeto de estudo, o que é o fenômeno religioso, né? E depois eu fiz a educação sexual também por causa de questões com os meus alunos, e que, no fundo, eram questões pessoais minhas, né, também. E, por último, eu fiz o mestrado em educação sociocomunitária. Então, essa educação sociocomunitária, ela foi pensada pelos salesianos como uma educação social, e ela tem a ênfase na comunidade, né, formar comunidades. E a linguagem simbólica, que é aí que eu quero mexer com vocês, como artistas que vocês são, o valor, a percepção que eu tenho da linguagem simbólica para estreitar relações, né? Então, a princípio, eu comecei a ver com os meus alunos que, quando eu trazia uma dinâmica, quando eu trazia uma música para a gente pensar junto, quando eu trazia um texto poético, a gente ficava mais próximo. Então, essas relações humanas foram estreitadas dentro da sala de aula e no meu cotidiano, através da linguagem simbólica. Então, pode passar, por favor. Então, nesse quadro, para mim, ele foi feito quadro por quadro, né? Porque eu não queria apavorar vocês com tantas informações. Mas aí está passando o quadro inteiro, não tem problema. Então, em cima, nós temos lá integração de conceito. O que eu entendo por espiritualidade, o que eu vivencio como educação sociocomunitária, e, por último, a linguagem simbólica, que vai ajudar esse diálogo entre a espiritualidade e a educação. E desse lado aqui, do lado esquerdo, eu comigo mesmo, eu com o outro, eu com a sociedade e eu com o planeta. No sentido assim, a educação sociocomunitária, ela trabalha essa percepção, construir a pessoa que vai expandir relações com as pequenas comunidades, a família, a escola, os grupos que ela participa, a igreja, enfim, outros grupos, e expande isso para a sociedade. E agora essa perspectiva do planeta mesmo, né? Porque a gente está vivendo uma crise que tem reflexo planetário. Pessoal, eu disparei a falar aqui, vocês podem interromper a qualquer momento se tiver alguma questão, tá? Por favor. Então, vendo a espiritualidade comigo mesmo, primeira coisa, a gente precisa clarear o que é a espiritualidade. A espiritualidade é diferente de religião. A religião é uma instituição, um grupo de pessoas que tem um objetivo comum. Não, permanece no quadro mesmo, por favor. Que tem esse objetivo comum, que trabalha com o sagrado, com o transcendente, mas que tem toda uma hierarquia, uma organização, livros sagrados, rituais, dogmas, doutrinas, que são específicos daquele grupo. Ah, puxa, isso aí engessa, isso aí é ruim, mas é uma opção necessária para organizar o grupo. Já a espiritualidade, ela trabalha a dimensão pessoal, ela é uma dimensão de cada indivíduo, de cada ser humano, que faz ele ser humano junto com a dimensão física, social,
econômica, sexual, enfim, as outras dimensões do ser humano. Então, a espiritualidade, ela trabalha o sentido da vida, o significado de eu estar vivo, para que, como que eu estou nesse grupo hoje, eu poderia estar em infinitos outros lugares, e de repente eu estou nesse grupo hoje, qual o significado de eu estar estudando esses elementos, qual o propósito da minha vida, né? Porque no meio de tanta gente eu fiz essas escolhas. O que é que isso tem em relação ao meu bem-estar, ao meu prazer de viver ou não, né? Então, a espiritualidade é uma dimensão constitutiva do ser humano e que nos faz ser humanos, né? E nessa dimensão de espiritualidade, eu posso ser interlocutor e intérprete das minhas questões pessoais, que eu coloquei aí, eu comigo mesmo, espiritualidade, eu como escutador de mim mesmo, a expressão tão comum, mas muito banalizada, né? Escutar o meu coração. O que é que o meu íntimo, o que é que o meu coração fala para mim mesmo, né? Quais são os sentimentos que perpassam essa individualidade intrínseca a cada um de nós, né? Daí, nas relações eu e o outro na comunidade, né? A espiritualidade, ela vai para além da inteligência emocional. Então, no século XX, no começo do século XX, falava-se muito do QI, quociente intelectual. Então, as pessoas eram medidas por seu quociente intelectual e eram valorizadas quanto maior esse quociente. Aí começaram a perceber que mesmo pessoas com um quociente intelectual muito alto, muitas vezes não tinham uma relação acessível, uma relação prazerosa, uma relação facilitadora com outras pessoas no que diz respeito à inteligência emocional. Então, começaram a estudar a inteligência emocional mais do meio para o fim do século passado. E perceberam que, apesar da inteligência emocional, muitas pessoas ainda não tinham um sentido de vida. E apesar de ter boas relações, né, que foram aprendendo, foram estudando, foram exercitando essa inteligência emocional, ainda faltava alguma coisa, e aí começaram alguns estudos sobre o quociente espiritual. Então, fica o QI, QE e o QS, que é o quociente espiritual. Então, a inteligência espiritual, ela abrange elementos que a inteligência emocional não é objeto de estudo da inteligência emocional. E isso favorece relações mais harmoniosas, favorece o diálogo, né? Se eu sou interlocutor do meu coração, se eu escuto o meu coração, eu também tenho favorecido nas relações com o outro essa escuta, né? E esse diálogo que não é eu falo, você fala e viveram felizes para sempre, mas eu falo, eu te escuto, eu concordo, eu discordo com o que você está dizendo, e muitas vezes não chegamos a um acordo, mas chegamos a conceitos, a ideias partilhadas 2 a 2 ou a mais vozes, né? E aí isso, levando para a sociedade, traz o respeito com a diversidade, né? A possibilidade de ouvir vozes
diferentes da minha, e está pronto para esses questionamentos, né? Então, isso traz uma emancipação, eu vou construindo essa emancipação, eu trago aquilo que é meu para o grupo, para a sociedade, e vou protagonizando coisas no grupo social, vou trazendo a minha contribuição para o mundo, para o espaço expandido da sociedade. E aí, esse termo ética universal, o Paulo Freire que coloca como um questionamento, né? Existem muitos estudiosos que não acreditam numa ética universal. Eu, junto com Paulo Freire, eu acredito nisso e acho que o nosso processo de construção como seres humanos leva a um despertar inevitável dessa ética universal, né? Se a gente considerar como seres humanos com seus valores positivos para mim mesmo, para o diálogo com o outro, para a sociedade, para o planeta, né? Então, essa ética universal resgata aí uma ancestralidade, que é respeitar aqueles que vieram antes de mim, e assim, não é um respeito de casquinha, é entender que os valores que eu tenho hoje, muitos foram perpassados, muitos foram vivenciados por aqueles que estiveram antes de mim, né? E olhar para tudo isso em uma dimensão espiritual como uma vocação. A palavra vocação, etimologicamente, tem a raiz no chamado, né? Então, espiritualmente, eu fui chamada para quê? Eu estou nesse mundo para quê? Por que eu tenho essas habilidades e o outro tem outras habilidades? Eu estava aqui parada olhando o início da apresentação e olhando aquelas notas musicais, né? E comecei a pensar que habilidade magnífica de alguém fazer essa leitura das notas musicais. Eu não tenho essa habilidade, né? Então, talvez eu seja chamado para esse mundo musical, né? E chamado para quê? Para simplesmente tocar ou para me tocar a partir daquilo que eu toco? Tocar os outros a partir daquilo que me toca, né? Eu queria fazer um parênteses, uma vez eu fui num congresso e eu não lembro nada do congresso, nada do que eu assisti 3 dias, né? Era sexta, sábado e domingo. Mas teve uma apresentação que era uma homenagem a Dona Irã Barbosa. Então, o cenário era uma mesinha com uma toalha xadrez, o personagem a Dona Irã, do lado direito tinha um moço tocando violão, do lado esquerdo o outro tocando percussão. E o moço que tocava o violão, ele parecia que ele entrava em transe quando ele tocava. Era a coisa mais linda o jeito que ele tocava, e aquilo me tocou, que eu fiquei só prestando atenção nele. E eu falava, meu Deus, né? Que coisa linda, ele toca essa música desse jeito, e é o trabalho dele. Olha que prazer que ele tem nisso que ele está fazendo. E daí eu fiquei tentando justificar por que ele estava naquele estado de beleza tão grande, né? Aí eu comecei a falar, não, mas ele é novinho, tá juventude, tudo isso, não sei o quê e tal. E quando terminou, eu fui conversar com ele. E de perto eu percebi que ele nem era tão novo assim, e que ele tinha essa beleza que ele tocava como quem era tocado pelaquela música, né?
Então, a espiritualidade, ela nos chama para perceber qual é a nossa vocação, qual é o nosso chamado. E aquele moço, com certeza, atendeu, nem sei se ele trabalha só com música, mas tocar para ele é um grande chamado, e foi muito linda a apresentação dele. Aí, entrando aqui na segunda coluna sociocomunitária, vai falar eu comigo mesmo, eu com o grupo, eu com a sociedade e eu com o planeta. A educação sociocomunitária, ela se fundamenta nessa ideia do eu comigo mesmo, eu com o outro, eu com a sociedade e eu com o planeta, né? E ela quer que a gente tenha, a cada dia, o desafio de ser mais. Essa expressão ser mais também eu usei do Paulo Freire, que é ser mais humano a cada dia, não ser mais que você, mas ser mais que eu, como gente, como ser humano. E isso vai trazer para a gente a possibilidade de não educar só a racionalidade. Eu trabalhei no ensino médio, então falava-se muito assim, eu estou participando da escola, estou estudando para entrar na faculdade. Então, eu tinha que estudar todo o conteúdo racional que ia cair na faculdade. Mas eu preciso educar também a sensibilidade e a imaginação. E aí eu penso em vocês como músicos de novo, sabe? Educar sensibilidade, educar imaginação é a praia de vocês, no sentido de tocar, de trazer a composição, de trazer a interpretação, de trocar com o outro essa possibilidade musical que vocês escolheram, né? Aí, a educação sociocomunitária em relação ao outro, ela nos desafia a reconhecer o outro como ser humano, como outro universo tão parecido comigo e tão diferente de mim. Respeitar a diferença do outro, né? Não é um respeitar assim, tá bom, ele é desse jeito, mas admirar a singularidade, né? Puxa, ele está tocando tão diferente do que eu já ouvi até agora, que coisa singular, que coisa única. Ele fala tão diferente do que eu já ouvi até agora, que coisa única. Eu não concordo com muitas coisas, mas ele traz um jeito único de ser. E aí, estimular ações criativas e ações que possam contribuir com o grupo. Abrir-se ao outro, que seria na sociedade, né? Uma abertura etnopluralista. Isso quem fala é o Marcos Santos. A pluralidade da etnia, da convivência diversa, né? Quando a gente conquistar isso, construir isso, nós teremos instituições mais justas, né? E aí podemos falar, junto com a ética universal, de um sujeito universal, porque eu vou ser um sujeito que respeita, um sujeito que contribui, quando eu vou no jantar de família, e quando eu vou representar qualquer coisa que eu possa ser representante numa instituição maior, numa faculdade, num congresso, qualquer instância que seja, né?
Então, esse sujeito, ele foi forjado, né? Nós vamos ver esse nome aí, a fogo e ferro, mas com muita delicadeza, muita sensibilidade para afinar esse sujeito universal, né? Então, nós olhamos para o planeta e vemos aí a possibilidade de uma democracia verdadeira, e a gente está vendo hoje situações que estão questionando a democracia, e até hoje é o sistema mais que respeita o ser humano como humano, né? A possibilidade de inclusão, que é inevitável para uma ética universal, eu aceitar o outro como ele é, com suas deficiências, com suas qualidades, com suas especificidades, com sua singularidade. Olhar para a sustentabilidade, no sentido de respeitar a natureza que está dando dicas e dicas, que está precisando de cuidados, né? E ter um repertório sociocultural e histórico. Claro que esse repertório, ele se coaduna, né, com essa democracia, sustentabilidade e inclusão, que vai trazendo toda essa carga de conhecimento que a gente tem. Bom, aí eu vou falar da linguagem simbólica. Eu estou rindo aqui porque eu estou falando, não estou dando espaço para vocês, mas espero só mais um pouquinho que nós vamos sobrar espaço aí. Aí, nessa perspectiva de espiritualidade, conforme eu coloquei aqui, e a educação comunitária, conforme eu coloquei aqui, olhar para essa linguagem simbólica como uma ponte para misturar isso tudo dentro da gente como pessoa e ser humano. Então, o que é a linguagem simbólica? São experiências íntimas, sentimentos, pensamentos que pertencem ao meu mundo interior. Então, eu quero falar de amor, então eu começo, amor é uma coisa bonita, é uma coisa sublime, é uma coisa universal, é uma coisa bela, é uma coisa... Amor é um fogo que arde sem sentir dor, porque as palavras não deram conta de qualificar, de expressar o que é amor, e quando eu falo amor é um fogo que arde sem sentir dor, eu estou falando de um símbolo que é universal e que consegue expressar uma beleza poética, né, que é a praia de vocês, e que é a praia de ser humano, e que muitas vezes a gente vai deixando escorrer e vai ficando tão racionalista, tão formal no pensamento acadêmico, e perde essa sensibilidade desses sentimentos mais profundos, mais humanos. Tanto é que essa expressão, o amor é um fogo que arde sem sentir dor, foi usada, parecido com isso, por Camões, há séculos atrás. Então, a linguagem simbólica, ela é atemporal, ela está presente em todos os tempos, em todas as épocas e em todas as culturas. Eu consigo falar uma coisa que as pessoas entendem através dessa linguagem simbólica. Aí, essa ideia do segundo quadro aqui, embaixo da linguagem simbólica, que corresponde ao eu com o outro, a gente tem a ideia do inconsciente, os nossos pensamentos, guardando experiências vividas anteriormente por nós. Aí vem o Jung e diz que o nosso inconsciente tem pensamentos novos, ideias inéditas,
e criadoras. Isso eu falava muito para os meus alunos em sala de aula, porque muitas vezes a gente fica repetindo as ideias de outras pessoas e esquece de dar espaço para as nossas próprias ideias. E aí eu fiquei imaginando vocês, como músicos, quanto que é importante respeitar esse espaço de pensamentos novos, ideias criadoras, ideias inéditas. E aí, eu acho que foi o Severino Antônio que coloca: a arte ensina sobre a vida. Então, academicamente, nós temos muito que fazer, estudar, muitas vezes temos que colocar as coisas no quadradinho, porque ainda somos obrigados, mas o espaço da arte ensina vida, não a viver, ensina a, a viver a vida de uma maneira mais intensa e plena, né? Não nessa plenitude da modinha, mas plena no sentido de satisfatório, preenchido, né? E aí voltamos aí, nós falamos de ética universal, nós falamos de sujeito universal, e aí colocamos aí um humanismo planetário. Olhar para a natureza, olhar para as pessoas, olhar para as relações com um humanismo planetário. E aí, essa expressão da cigarra e da formiga, que é o último quadrinho aí, é uma ideia do Gilbert Durand, que é um antropólogo, e ele conta a historinha da cigarra e da formiga, que a cigarra cantava durante o verão inteiro, as formigas trabalhavam, se preparando para o inverno, chega o inverno, a cigarra não tinha o que comer, vai bater na casa da formiga, e a história mais original, a formiga fala: ó, você ficou aí cantando, agora você não tem comida, fecha a porta e a cigarra morre. E o Gilbert Durand, ele coloca assim: quanto foi importante a cigarra estar cantando durante o verão para o trabalho das formigas, né? Então, cantar, compor, ter uma participação na arte não significa menos do que o trabalho da formiga, é só diferente. E nesse sentido, a gente pode juntar, impregnar, sabe, entrelaçar as coisas. É muito mais gostoso o Henrique, que tem mania de trabalhar, de estudar, escutando música. Talvez seja muito mais gostoso, mais produtivo para algumas pessoas ouvir música enquanto trabalha, né? Existem estudos sobre isso. A música que dá para você ouvir sem ajudando você naquilo que você está fazendo. Então, o espaço da arte, o espaço do imaginário, da criação, é imprescindível para sermos humanos. Humanos que têm uma vocação para ser mais, para ser universal, para ter uma ética universal, no sentido de respeitar mesmo as diferenças e as singularidades das pessoas que estão à nossa volta. Então, o que eu queria pôr para vocês, a princípio, é isso, e agora nós vamos dar uma passadinha, não precisa entrar em pânico, porque nós vamos passar bem rápido esses outros slides. Pode passar para mim, por favor. Então, aqui eu fiz 2 slides sobre espiritualidade, eu pus uma referência bibliográfica no final, que eu vou pedir para a Luciana passar para vocês depois,
os slides e a referência, que aí vocês procuram aí tudo que eu falei e retomam alguma coisa que seja significativa para vocês. Então, aqui, a referência do Leonardo Boff, ele fala que a religião é institucional e doutrinária, tem crenças e ritos, e é diferente de espiritualidade. O outro parágrafo, a espiritualidade tem noções e convicções de natureza não material. Eu não gosto dessa ideia de a espiritualidade é não material e a racionalidade é material, mas as emoções e convicções, eu acho que dá para expandir a nossa ideia, né? Então, ele coloca que tem muito mais para ser percebido e compreendido do que a gente consegue esgotar com o conhecimento formal. A importância do fenômeno religioso, na terceira ideia, como o objeto de estudo da religião e da espiritualidade. Então, aquilo que é observável, aquilo que é possível de ser estudado, mensurado, né? Em 1988, a Organização Mundial da Saúde falou de espiritualidade colocando assim: saúde é o bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. Depois, com o tempo, foi mudando, já saiu essa coisa do espiritual, mas a Organização Mundial da Saúde, há não muito tempo atrás, em 1988, coloca a espiritualidade como um elemento de saúde, saúde integral do humano, né? Aí, essa última referência fala que as pessoas que têm um envolvimento religioso têm a menor probabilidade de apresentar comportamento de risco. Então, a espiritualidade atuando na saúde chega à conclusão que tem menos violência, menos crime, menos abuso com substâncias de dependência, como o álcool e a droga. Pode passar, por favor. Aí fala da correlação da espiritualidade com a saúde, que deveria ter formação acadêmica para isso, né, nas faculdades de medicina. E coloca que o elemento religioso, aí no segundo item, ele pode construir, enfrentar e vivenciar um melhor enfrentamento aí do sofrimento mental. Então, não quer dizer que a pessoa que exercita a espiritualidade, que vivencia a espiritualidade, não tenha sofrimento mental. Ela tem, com certeza, todos nós temos, mas a maneira como ela encara esse sofrimento é um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo. Aí, nesse terceiro item aí, fala do bem-estar psicológico, satisfação com a vida, afeto positivo, moral elevado, felicidade, melhor saúde física e mental. Então, a saúde espiritual ajuda na saúde física e na saúde mental. Isso já são estudos já que comprovam tudo isso, né? E aí mexe com o nosso estilo de vida, o último tópico aí, um suporte social, o sistema de crenças, as práticas religiosas, forma de expressar o estresse, uma direção e orientação espiritual. Pode passar, por favor. A gente tem uma mãozinha levantada aqui da Elaine, Silvana. Ah, fala, Elaine. Oi, professora. Posso te chamar de você? Claro, claro. Por favor. Você coloca a questão
da espiritualidade diferente da religiosidade? Da religião. Da religião. Mas como é que ficam quando essas duas coisas estão juntas? E como é que a senhora diferencia questões? Porque a senhora fala aqui de moral, questões éticas ou morais, em questão essas, porque imediatamente me vem, eu acho que uma condição mais radical hoje que a gente tem são das pessoas religiosas, por exemplo, do Estado Islâmico, né? Então, elas têm uma espiritualidade, né? E porque, assim, porque como é que a gente vai falar o que é uma espiritualidade numa condição de verdade? É isso que minha pergunta. Excelente, adorei a pergunta. E assim, nós voltamos lá no primeiro quadro, porque eu fico com medo de ser chata, de ficar falando muito, mas entender a diferença entre religião e espiritualidade é fundamental e é conceitual. Então, assim, religião é a instituição. E aí você tocou num ponto muito importante, que existem pessoas extremamente religiosas que têm uma espiritualidade muito frágil. Às vezes, nem demonstram a espiritualidade. Via de regra, a religião deveria ser a grande guardadora da espiritualidade. Mas, por N motivos políticos, sociais, de poder e tudo isso, às vezes a religião se afasta da espiritualidade, da essência, porque, por exemplo, o islamismo tem uma proposta de espiritualidade muito bonito, que respeita muito o ser humano. Só que existe dentro da vivência distorções disso. E aí, o que acontece? E isso acontece com o cristianismo, com o budismo, com o judaísmo, com as diferentes religiões. O que o cristianismo fez na época das cruzadas era absolutamente contrário ao que Jesus pregou. Ou você engolia que era cristão, ou você ia para a fogueira. Então, na época da Inquisição, né, que espiritualidade eu trago? Que essência eu trago dos fundamentos da religião? Então, nós temos que ver assim, religião é a instituição que tem toda essa organização, a hierarquia, o livro sagrado, os dogmas, e eu preciso respeitar esses dogmas. Quando eu coloco alguém na fogueira porque não concordou comigo, será que eu estou amando o próximo? Né? Então, eu estou indo contra o meu próprio dogma. Então, a religião é esse grupo que se constitui. A espiritualidade é uma vivência de valores que são pessoais e extremamente humanos, que muitas vezes se juntam à religião, e por isso eu chamo de religiosidade. Então, quando eu faço um exercício, por exemplo, eu vou rezar, você reza de um jeito, a outra reza do outro, a outra reza do outro. Quando eu faço uma reza com um texto do cristianismo católico, por exemplo, Ave Maria, cheia de graça, eu estou vivendo a religiosidade, porque eu juntei o meu jeito de ser, de encarar a vida, de encarar o sagrado, com uma lição da religião cristã. Então, é religiosidade. Então,
tem o conceito religião, espiritualidade e religiosidade. Fala. Então, a senhora acredita que a espiritualidade lida com o amor ao próximo e que esta é a unidade que costura todas as espiritualidades? Isso. E ela lida com esse... Tem um estudioso que coloca o que é uma falsa religião. Porque eu preciso respeitar a diversidade, mas tem alguns limites para isso, que eu acho que é o que você colocou do islamismo aí, né? Então, qual do Estado Islâmico, não do islamismo, tá? Só do ISIS, Sim. Né? Desculpa. Tá, que tenha alguns dogmas do islamismo, mas sai desse dogma para assumir algumas outras posturas, né? Então, o que eu quero dizer? Eu perdi. Da questão, a gente estava falando da questão do amor, né? Ser uma questão que costura a espiritualidade. Isso, perfeito. Esse autor, eu não estou com o nome dele aqui, eu posso até procurar depois e passar para vocês. Ele coloca que a verdadeira religião, que vai refletir essa espiritualidade, ela tem como seu centro a vida. Então, toda religião que tem o seu centro a vida, ela é uma verdadeira religião. E isso é a vivência da espiritualidade. Então, o amor, a vida, diz respeito à minha espiritualidade. Tanto que existem pessoas que não têm religião, pessoas que são ateus, que não acreditam na existência de Deus, que acreditam que Deus não existe e que têm a dimensão da espiritualidade. Eu queria, assim, se for possível, primeiro eu queria dizer assim, uma coisa que durante muitos anos eu acreditei, e talvez isso seja cultural, né? E próximo também você falou da formação dos salesianos e tal, dessa vivência da religião cristã, que é uma crença no homem, ou no humanismo, ou na qualidade de ser humano, que ela essencialmente é excelente, digamos assim. E antigamente, por exemplo, quando a gente ouvia falar de alguma coisa sobre um assassino em série, um psicopata frio, eu pensava, nossa, isso não é um ser humano. Hoje, eu penso que isso é um ser humano também, e o ser humano é tudo isso, né? E a gente pode explicar como problemas neurológicos, a gente pode explicar como problemas sociológicos, mas, enfim, eu também perdi meu pensamento. Mas aí eu queria só triangular um pouquinho e perguntar para o Tiago o que ele acha dessa unidade e dessa questão do amor, como que eu também identifico assim do lado de fora, né, do candomblé, porque eu não sou candomblessista e já deixei, não, eu fui criada na religião católica, mas deixei de ir à igreja porque realmente o desafinado me incomodou muito, a qualidade musical não me permitia mais ouvir, definitivamente, aquilo era um incômodo tão grande que eu saí, eu e minha filha olhamos uma para outra, falou, já até relatei isso aqui, né? Então, queria saber do Tiago sobre essa questão da qualidade humana e do amor na religião. Quer dizer, estou perguntando para o Tiago, porque é a pessoa que eu sei, talvez, que possa falar, mas tem outras pessoas, claro. Antes do Tiago, espera só um pouquinho, Tiago, por favor. Eu quero dizer assim, você disse que a religião cristã, católica, tem uma excelência. Todas as religiões têm excelência. Olha esse afroperspectivismo que a gente está estudando dentro do candomblé, dentro da Umbanda, o espiritismo, o islamismo, o judaísmo, todas elas têm os seus elementos de excelência, que trazem vida, esse humanismo e esse amor e respeito ao próximo.
Não, eu disse assim, sobre ver a simbologia do que é humano dentro daquilo que é bom. Aliás, foi isso que eu tinha esquecido, porque eu tenho também me debatido muito com essa qualidade do bom e do mal. Eu já não estou conseguindo mais navegar nesse lugar, sabe? Mas isso ainda é um ponto de interrogação na minha cabeça, porque eu acho que isso é da minha formação cristã. Às vezes, o bom e o mal passam por um julgamento que exclui também outras coisas humanas, sabe? Assim, mas isso é uma questão minha, deixo para vocês. É mesmo. Pode falar, Ti. Oi. Bom, legal a provocação, assim. Eu, na verdade, estou pensando bastante, assim, eu já falei em alguma aula anterior, assim, sobre essa questão de religião e espiritualidade é uma questão que me toca muito, assim, eu penso muito sobre isso, porque, assim, quando a gente pensa na construção histórica do Brasil, a gente vai pensar a religião como um elemento fundamental, assim, de legitimação da violência maior que a gente viveu, que foi contra os povos originários e contra os negros, né? E essas são duas populações que têm o seu conjunto de espiritualidades que eu acho que não cabem na caixinha da religião. Eu penso muito sobre isso, assim. Eu penso que esse conjunto de espiritualidades que são dos povos originários e dos povos africanos, aí eu estou falando dos povos africanos que não foram islamizados e que não foram catolizados, né? Assim, estou falando desse conjunto de populações, né? Eu acho que eles têm um conjunto de uma cosmogonia que não cabe na lógica da religião, justamente porque não tem dogma, não tem um livro sagrado, não tem uma instituição centralizada. E quando a gente pensa nesse conjunto de povos que viviam em lugares diferentes, viviam de formas distintas, e que aqui se juntam a partir de uma violência, e tem que construir uma espiritualidade que se esconde atrás da questão do secretismo, né? Assim, quando a gente vai pensar em tudo isso, você tem um conjunto de crenças, né? Que, enfim, estou falando crenças por falta de palavra melhor, porque eu acho que não é exatamente o lugar da fé e da crença. Eu acho que é outro lugar onde se diferencia da espiritualidade, porque é uma coisa que é vivida, é uma relação com a natureza, você fala com o orixá, você fala com a entidade, enfim. Então, eu fico pensando que, na verdade, a gente tem um conjunto de espiritualidades que não cabem nesse conceito de religião, e que tem um elemento ainda mais pesado, que assim, é um conjunto de espiritualidades que ainda hoje está sob ataque violento. Então, assim, por exemplo, já contei isso aqui em alguma aula, minha companheira é candomblessista, e ela é professora do município, professora de educação básica. E quando as crianças descobriram que ela é candomblessista, abriu-se um portal, assim, de crianças, às vezes, que nem são da turma dela, vão lá falar com ela sobre as questões do que elas vivem no barracão, porque essas crianças crescem em segredo, assim, crescem deixando sua espiritualidade em segredo. Eu moro no Vila da Penha, aqui do lado tem o Complexo de Israel, onde os terreiros são destruídos, os pais de santo, mas são expulsos, assim. Então, assim, a gente tem todo um conjunto de espiritualidade que está sobre violência, assim. Até por isso eu acho difícil pensar nessa universalidade quando a gente tem aqui uma especificidade, né, de toda uma vida espiritual que é plural, que não está sobre um dogma ou sobre uma institucionalidade única, né, que é absolutamente plural, atomizada até, né, e que está sob ataque, né. Então, assim, eu acho que quando a gente pensa nessa distinção entre religião e espiritualidade, essa dimensão das espiritualidades de matrizes africanas é fundamental a gente pensar sobre isso, né? Enfim, não sei se foi essa a provocação da Elaine, mas é o que me vem à cabeça, assim.
Eu vejo... Porque, assim, é isso mesmo. Eu estou navegando aqui num terreno escorregadio para mim mesma, para minha compreensão, porque tem tantas coisas quebrando na minha cabeça diante de um quadro religioso que a gente está vivendo no Brasil, né? É isso que mais me provoca, que eu preciso fazer as perguntas nesse nível, tá? Não, elas não são tão objetivas, mas eu acho que você respondeu, porque é isso, na verdade, se essa espiritualidade responde a essa visão de um homem, que um homem espiritual é algo harmônico. Nossa, eu acho que eu cheguei na minha pergunta. Então, eu acho que entra um pouco, gente, como assim, muitas coisas que eu socializei, como ética universal e tudo isso, ela entra como um ideal, como fala Paulo Freire, um inédito viável. É uma utopia, porque eu estou buscando isso. Porque eu acho que o primeiro passo é eu acreditar nisso como uma possibilidade, porque é viável, é possível que a gente vivesse de uma maneira respeitosa, mas é inédito, não aconteceu ainda, né? Então, aí a gente vai ver agora, depois no outro slide, falando de resistência, que eu trabalhei, Tiago, em escola católica, e, a princípio, todos eram católicos. Depois, eu fui descobrindo, e eles vinham me contar, olha, professora, eu sou do candomblé, poxa, que bacana, como é que é lá, o que você tem para ensinar, o que você tem para trazer, e eles viram a possibilidade de falar daquilo que era deles. E aí eles vinham me falando, mas com muito cuidado, com muito medo, ainda mais por estar numa escola católica confessional, se bem que a escola, pelo menos no discurso, sempre diz que respeitava essa pluralidade. O conteúdo conceitual era trabalhado com 7 tradições religiosas diferentes. Então, quando você fala essa diversidade das espiritualidades dos povos originários, eu vejo que é a vivência da espiritualidade deles que é muito mais forte e sobrepõe até o conceito de religião. A gente encontra elementos religiosos porque tem um líder, tem um ritual, tem toda a música do ritual, tem a sabedoria que é passada naquele ritual, são elementos religiosos. Mas o mais importante, e o que eu estou encantada de ver nessa filosofia afroperspectivista, é que não é uma coisa para viver na hora do ritual, é uma coisa que está impregnada em mim como valores de vida, e que eu levo para onde eu estiver, né? Então, a vivência, pelo menos o que eu entendi, eu assisti a palestra da Marta Ferreira, e pelo que eu tenho partilhado e lido com o carioca, o Henrique, o professor Henrique, eu tenho visto essa maravilha que se vive dentro dos barracões, dentro do espaço que é sagrado para o candomblé, para a umbanda, tudo isso, e que passa para além do ritual religioso em si, mas da convivência dentro da comunidade, né? E imagino que absurdo, terceiro milênio, século 21, eu ter que me proteger porque eu acredito em uma coisa diferente do que o outro acredita, né? É um nível de violência absurdo que agride o humano como humano, né? Como é que eu posso ter medo de falar daquilo que eu acredito no século 21,
né? E como é urgente falarmos disso, apesar de toda essa força contrária, né? E de grãozinho em grãozinho, ir construindo essa possibilidade. Então, eu vou pedir para você, Luciana, eu vou passar esses slides sobre educação sociocomunitária e a linguagem simbólica, e vamos lá naquele, isso, aí, ó. Então, do que eu entendi, e eu acho que dessa intervenção da Elaine e do Tiago, a gente pode vir direto para esse quadro e tentar explorar tudo isso como uma realidade que acontece em determinados grupos, em determinadas comunidades, e que nos convida a construir algo melhor para a humanidade. Eu sou uma pessoa muito esperançosa, e eu estava lendo o texto que eu fiz para partilhar com vocês, e me veio muito essa palavra, esperança, né? Esperança no sentido mais amplo, não esperança que espera, mas a esperança de esperançação, né? Ação de resistência, de construção de algo que pode ser melhor, de algo que eu posso contribuir. Eu fui chamado para ajudar a melhorar, como a namorada do Tiago, que as crianças vão recorrer a ela para contar as coisas que elas acreditam e buscar caminhos, né? O que eu faço com isso que eu estou vivendo, que é real, né? Então, pelo que eu estudei de afroperspectivismo, ele perpassa também a espiritualidade, essa educação sociocomunitária como uma educação social e a linguagem simbólica. E ele traz essa ideia, ele chega a falar eu comigo mesmo e eu com o outro, né, para chegar numa percepção planetária. Então, existe já comunidades que vivem isso não é uma tendência da moda, isso já tem séculos de vivência que foi trazido pelos africanos, essa ideia, essa filosofia aí, né? Uma das ideias é o Ubuntu, que é comum a todas as pessoas. Uma das tentativas de explicar o que é o Ubuntu. Mas esse Ubuntu é estar junto, estar em parceria, estar impregnado do outro, não saber existir sem o outro, mas não numa coisa de dependência negativa, mas de parceria, de partilha, de unidade de pessoas que querem caminhar juntos, né? Quem fala dessa ideia Ubuntu, dentro da filosofia perspectivista, é o Renato Nogueira. E na palestra da Marta Ferreira, ela falou de EBE, que é a comunidade que partilha. Então, Ubuntu e EBE me parece que é o valor essencial de eu saber que eu estou com o outro, eu preciso do outro, assim como o outro precisa de mim. E aquilo que eu tenho de diferente não precisa ser um empecilho, mas pode ser uma ajuda para o modo de ser do outro. Percebe que a gente tira toda a arrogância numa ideia dessa? A gente está falando de igualdade, de humildade, de partilha de conhecimento mesmo, que o outro não tem e que eu posso colaborar.
e que eu não tenho também todo o conhecimento do mundo, mas o outro pode me ajudar nessa direção. Aí também na palestra da Marta Ferreira, logo no começo que vocês começaram a trabalhar juntos, né? Ela fala do candomblé como um modo de vida. Eu achei fantástico isso, porque eu vou trazer a comunidade, eu vou estar com a comunidade, eu vou entender que é junto com a comunidade que eu sou eu, que eu sou alguém dentro do grupo, que eu posso ajudar a fazer as coisas acontecerem. E aí me veio a ideia aí do nortear e o sul-learem. Eu pus 2 L's, mas é um L só, mas eu queria que ficasse bem claro, sul-lear, saberes. Saber que todos nós que estamos aqui abaixo, no mapa geográfico, no sul, nós temos muitos saberes a serem compartilhados. Nós temos muitas ideias criativas, tanto que muitos países desenvolvidos do hemisfério norte buscam profissionais brasileiros porque tem uma criatividade diferenciada. Então, nós temos que nos orgulhar das nossas diferenças, né? Temos que ter, nos sentir satisfeitos de trazer saberes que pertencem a nós e que não são menores do que outros saberes, são diferentes, e que isso pode ajudar a formar um mundo melhor, né, nessa perspectiva de esperança, né? E aí a Marta coloca forjar conhecimento, forjar no sentido de construir a duras penas, porque para forjar uma ferramenta, uma peça de ferro, vai fogo, vai macetada, vai martelada, para formar uma coisa delicada, mas essa forja, ela é feita de maneira precisa, de maneira delicada, de maneira sutil, talvez até eu possa dizer, nesse sentido de forjar conhecimento, né? E aí uma expressão que ela trouxe, que eu amei de paixão, porque nós vamos formando com todas essas ideias, antigamente, né? Antigamente não, até 3 meses atrás, quando ela trouxe essa expressão na palestra, eu vou formando a minha cosmovisão, né? Que a Elaine fala, eu estou patinando em algumas coisas que nós estamos o tempo todo patinando e revendo a nossa cosmovisão. Mas ela traz que cosmovisão é muito pouco. Vamos ampliar a minha cosmovisão para cosmopercepção. Eu percebo o mundo pelo meu tato, eu percebo o mundo pelo olfato, eu percebo pelo paladar, pela audição, por todos os meus 5 sentidos e muito mais, que é a parte da sutileza, da espiritualidade e da arte que vocês trabalham, né? E a arte mexe com isso e vai além dos 5 sentidos. É claro que, por exemplo, eu penso numa música, eu penso na audição, né? Me toca a audição, eu vou captar aquilo tudo pela audição, mas vai além, que é aquele moço que eu compartilhei lá do seminário que eu fui assistir, ele estava em outra esfera, em outra dimensão. Ele tocava como se fosse uma coisa muito além daquelas notas musicais, e era de fato, né? Aí, em relação à educação, e educação, não só a educação sala de aula, né? Educação, as trocas que fazemos no dia a dia. A ética Ubuntu.
como uma maneira afroperspectivista de resistência e viver valores. Lá na educação sociocomunitária, tem o Paulo Freire falando de resistência também, e que quando o professor trabalha em harmonia com os alunos, ele se humaniza e humaniza os alunos, que é o que o Tiago partilhou da namorada. As crianças estão se sentindo acolhidas por ela, e ela se sente valorizada por eles. Então, é aqui que entra uma resistência de viver valores de uma maneira a resistir aos sistemas, muitas vezes em silêncio, um silêncio entre aspas, porque as crianças percebem nas entrelinhas que ela tem o apoio que elas precisam, né? E aí tem esses valores humanos em prol da comunidade. Então, de novo, a comunidade, e isso fica muito forte. A filosofia afroperspectivista para as relações das pessoas consigo e com as outras pessoas. Isso quem fala é o Renato Nogueira, e me bateu muito forte, porque essa construção é eu comigo mesmo, eu, que é o exercício que a Elaine faz. Nossa, eu estou patinando, que ótimo que nós estamos patinando. Quando a gente para de patinar, a gente está engessado, a gente não pode se movimentar. E aí, a Marta Ferreira fala, lá na palestra que nós assistimos, enterreirar a docência. Gente, isso é magnífico. Enterreirar a docência. Levar para dentro da comunidade, a comunidade que é uma com ela mesma. Puxa, mas é possível? É possível. A esposa do Tiago fez isso. Fala, Tiago. Só um comentário assim, sobre a questão da resistência, assim, só para... tem um autor que eu gosto muito, que é o Clóvis Moura. E o Clóvis Moura, ele fala muito sobre resistência. A ideia que ele traz é a seguinte, é que aonde houve escravidão, houve resistência à escravidão, ou seja, ele coloca a resistência como oposição. Então, ele vai falar que a cultura negra se transforma em uma cultura de resistência. Só que, assim, a cultura, ela está do lado do aquilombamento, ela está do lado do assassinato de senhores, ela está do lado dos assaltos que aconteciam em estrada. Quer dizer, a resistência, ela não, quando a gente está falando de resistência negra, ela não carrega nenhuma dimensão passiva, né, nessa lógica que o Clóvis Moura traz. Pelo contrário, é uma questão ativa de você, é muito mais uma lógica de enfrentamento do que uma lógica passiva, assim, né? Então, assim, só um comentário, assim, porque eu acho que essa coisa da resistência, às vezes parece que ela é menos do que ela é, né? E ela, não que tenha aparecido na sua fala, mas é porque é uma coisa que a gente carrega, né? Assim, que a resistência, na verdade, é um enfrentamento ao status quo, assim, de maneira, às vezes, visceral mesmo, assim. Só um comentário mesmo. Então, e aí você enxerga essa atitude de resistência no comentário que você fez dos alunos que recorrem à sua namorada? Com certeza, com certeza. Né? Então, é essa resistência também que eu não sei, que não aparece tanto, ela é mais sutil, ela tem um papel fundamental também, porque ela está acolhendo essas crianças, ela está formando pessoinhas que estão entendendo o propósito e estão se sentindo seguras a partir dela, né? Então, enterreirar a docência, para mim, foi lindíssimo. Eu até me arrepia mesmo, porque eu achei encantadora essa expressão. E aí tem, do Renato Nogueira também, um ser humano só se realiza quando humaniza outros seres humanos.
Então, esse exercício de humanização, na minha opção de vida, né? Então, eu estou voltando ao exemplo porque é vivo, né? Aconteceu, está acontecendo hoje. Ela está lá dando aula e está acontecendo esse exemplo que você deu, né? Então, à medida que ela acolhe essas crianças, as crianças se sentem seguras como seres humanos. Então, ela está formando mais do que fazedores de vestibular, mais do que respondedores de perguntas acadêmicas, ela está fazendo gente. Isso é fantástico, né? Isso é maravilhoso. E aí, aonde que eu enxergo a linguagem simbólica, então, no afroperspectivismo? Nas celebrações, nos rituais, na arte, na cultura própria do grupo, sócio-histórica deste grupo, né, de quem abraça essa resistência, né, e que muitas vezes tem que levantar a voz para se posicionar. Aqui, esse quadrinho aqui é praticamente o conceito que o Renato Nogueira coloca sobre a filosofia afroperspectivista. É dele isso. É o conjunto de pontos de vistas, estratégias, sistemas e modos de pensar e viver de matrizes africanas. Então, estratégias, né? A resistência, ela vai precisar dessas estratégias, ora de um jeito, ora de outro, mas eu estou ali porque eu acredito na matriz africana, na proposta dessa cultura africana, né? E aí isso aqui, para fechar, para mim fica sensacional. A comunidade possui 3 dimensões, isso também é o Renato Nogueira que fala. Os ancestrais, os que estão vivos e os que ainda não nasceram. Então, quando eu vivo numa comunidade que respeita os ancestrais, eu faço uma releitura da minha postura de respeito das relações com os idosos. Hoje, a sociedade, do jeito que a gente está, banaliza o idoso, desrespeita o idoso, debocha do idoso. Numa perspectiva numa filosofia afroperspectivista, eu vou respeitar os ancestrais. Eu sei que eles trouxeram elementos que contribuem para que eu seja quem eu sou hoje. E eu estou respeitando quem está do meu lado, quem está vivo aqui, convivendo comigo, e ainda os que virão, essas crianças que dentro do terreiro são acolhidas, participam das festas, participam das coisas como o adulto, claro que tem os limites e tudo isso, mas elas estão ali junto aprendendo. Então, era isso que eu tinha para partilhar com vocês. Eu fiquei contente com as 2 intervenções e eu queria, porque conforme a gente vai abrindo a nossa consciência para determinados assuntos, a gente vai ficando mais sensíveis para as situações que vão acontecendo. E eu tive a oportunidade de visitar um lugar. Passa o slide para mim, Luciana, por favor. Que chama Instituto Cultural Babatologia. E embora vocês trabalhem com música, não tenha muito a ver com a arte plástica, a escultura, esse tipo de coisa, eu fui entrevistar o Babatologia para uma outra situação, e eu quis trazer para vocês isso daqui como um exemplo de linguagem simbólica,
que fala tanto sem palavras. A primeira imagem esse senhor é o Babatologi, que é a pessoa responsável por todo o instituto. E ele coloca essa coroa na cabeça e olha a carinha de satisfação dele. Ele fala, é a coroa do chefe de aldeia da Nigéria. Aí eu pedi se eu podia tirar foto e ele faz essa cara. E ainda me sai a foto com os raios de luz assim em cima da cabeça dele, que eu achei fantástico. Então, a coroa que representa a posição desse chefe de aldeia diante do grupo lá na Nigéria. Essa segunda imagem tem uma mulher em pé, segurando a cadeira, um homem sentado e uma criança pequenininha no pé desse homem. E aí ele explica que é a rainha que está em pé, o homem é o rei, e essa criança ali nos pés do rei é o povo. Aí ele dá risada e fala, mas é a mulher que está segurando a cadeira, hein? Então, ainda eu brinquei com ele, se bobear, ela puxa a cadeira aí, né, do rei, né? E essas outras 4 imagens é Iemonjá, a mãe cujos filhos são peixes. A etimologia quer dizer isso. É uma escultura da Nigéria e ela é a deusa protetora do rio Ogum. Ela tem uma serpente que passa pelo corpo dela, ela tem nas mãos, parece um celular, né? Mas é um espelho, que diz que ela é muito vaidosa, e penteando o cabelo. Na primeira imagem aparece mais o pente, ela se cuidando dos cabelos, né? Tem um cartazinho ali falando que não pode fotografar nem filmar, mas eu pedi autorização e ele deixou filmar e tirar as fotos, né? Então, ele tem milhares de imagens lá falando sobre a cultura africana, de diversas partes da África, e é maravilhoso você ver todo o potencial que tem ali de conhecimento, de instrumentos musicais. Ele tocou o agogô para mim, e ele falou assim, o agogô, quando está junto com outros instrumentos, ele nunca fica escondido, ele sempre se sobressai. Então, ele representa a união do céu com a terra, que nunca vai ser sobrepujada por outras coisas, né? Então, você vai ali, junto com ele, você fica encantado de ver a sabedoria dele e toda a sabedoria que está naquela linguagem simbólica ali das imagens. Então, é isso, queridos. Eu fico pensando assim, que eu conheço bem, né? Sou criada dentro da religião católica, e a missa, para mim, era obedecer aos meus pais. Só era prazer, de fato, quando eu ia cantar, mas depois eu fui meio que interrompida nesse ato. E aí eu acho que as religiões de matrizes africanas e afro-originários têm uma comunhão fora dessa crença, difícil falar, né? Mas, assim, nos atos diários, por exemplo, a comida, tá? Então, eu fico pensando que uma educação que passe por essa troca através dessas coisas humanas, né? Por exemplo, comer e cozinhar, é muito importante diante de uma vida que a gente está vivendo sob uma lógica que é eurocêntrica, lógico, né? Porque a civilização ocidental o modo capitalista é um ponto de partida, né? Nessa cultura.
E é a cultura que isola, porque dentro da igreja a gente sempre está isolado. Você não está olhando para quem está do seu lado, você está olhando para um ideal ou um símbolo ou a sua crença lá na frente, tá? E aí eu estava pensando ontem como que a gente, por exemplo, numa cidade grande, né? E como as cidades que foram feitas para o mundo industrial já também não tem mais serventia, já que vai mecanizar tudo, o que a gente está fazendo aqui? Como é que a gente vai conviver? E além de não ter mais como viver nas cidades, né? Porque eu gosto de dizer que o problema da violência é um problema da esquerda, não, é um problema do próprio capitalismo que está numa crise tal que a cidade não é mais de serventia. E aí, além disso, nós nos isolamos. Eu fico pasma de ver, né, no transporte público como que ninguém olha para ninguém. Uma vez eu entrei e perguntei uma estação para uma moça que sorriu para mim. Aí alguém que estava do lado dela me respondeu e aí ela falou, eu não sou daqui. Eu falei, eu sei, porque você sorriu para mim. Aqui ninguém sorri para ninguém. Né? E antes já não sorria, agora então com o celular você não vê. E é só você dar minimamente um início a uma conversa que as pessoas gostam de falar e aí parece que, assim, eu não sei, eu acho que a gente está sendo treinado para ficar em silêncio, né? E para não conviver, porque imagina essa força que está tendo sufocada se ela falasse uma com a outra. Então, nós temos aí duas partes da nossa composição étnica, né? Com suas tradições, que é da matriz africana e dos povos originários, que eu acho que não vivem nesses rituais sob essa lógica, mas eu acho que na religião cristã a gente vive muito o isolamento, porque não é do hábito você compartilhar essas outras formas de vida, você fazer comida junto, esse tipo de coisa, porque é nisso que você troca mais. Então eu vejo essa importância enorme nisso. A outra, eu estou falando, né, uma observação, mas eu queria fazer uma pergunta também. Por que foi feita uma universidade ou faculdade da terceira idade? Terceira idade. Foi lá na Unicamp, você está sabendo? Então, é um espaço, é um programa que foi feito de acordo com a procura de pessoas com mais de 50 mais, que eles fizeram um projeto pensando nas pessoas da Unicamp que iam se aposentar e que queriam continuar em contato com a Unicamp, continuar aprendendo, continuar fazendo cursos, né? Então, eles preparam para essas pessoas e abriram para toda a comunidade. Então, é um programa que abrange, assim, milhares de pessoas, mais de, acho que são 300 cursos diferentes que são propostos dentro desse programa. Então, tem cursos de 10 encontros, tem cursos de uma palestra só, e aí as pessoas se inscrevem e vão participar. Foi uma resposta para a comunidade mesmo, que estava procurando um espaço. Então, isso tem a ver com o tempo que as pessoas ganharam a partir de uma aposentadoria, é isso? Podemos dizer que sim, Porque... E ela ganha esse tempo, e aí o que eu vou fazer com esse tempo, né? Uhum. É uma possibilidade de participar desse projeto. Porque eu acho tão bom, assim, a convivência, né, de diferentes gerações, e eu que sou uma pessoa mais velha, cara, eu tive que formar minha filha antes de voltar a estudar, eu adoro, eu tenho uma dinâmica de meus amigos, gente que foi, sei lá, meu aluno na Grota, formou comigo, e ele tem 20 e poucos anos, a idade da minha filha, né? Então, e assim, a minha dinâmica é essa já. E não é de alguém que tem mais de 50 anos, ou que aposentou, até porque eu não posso aposentar, porque eu nunca pensei nisso, a vida inteira pensei, quando eu aposentar, o governo não vai ter dinheiro para me pagar, então nunca paguei. O MEI é que me salvou, alguns outros trabalhos, então eu gosto muito de misturar essas coisas, porque eu acho que dá gás para todos os lados, sabe?
Mas acho legal, essa questão do tempo é verdade, assim, são cursos que podem ser oferecidos em qualquer horário, né? Porque as pessoas estão com esse tempo, né? Acredito eu. Bom, muito obrigada, Silvana. É importante te ouvir também, né? Que a gente já tinha se cruzado em outras situações e conhecer o seu trabalho. Obrigada também por ter vindo aqui. Eu queria fazer só 2 comentários e uma pergunta. Um comentário é só que eu convidei o professor Renato Nogueira para vir, mas ele não pôde, acabou não respondendo, na verdade, mas teria sido bem legal para a gente, né? Ter a ideia nossa, inclusive, abrir a disciplina com ele, assim, mas infelizmente não foi possível. Eu conheci o professor Renato Nogueira num estúdio de gravação no Sindicato dos Compositores. Eu não sabia que ele era Renato Nogueira, e aí comecei a conversar com ele, ele falou, poxa, eu também dou aula de arte no curso de pedagogia, aí a gente se identificou, né? Tá no mesmo lugar, assim, né? Mas, enfim, um comentário, na verdade, que eu queria fazer é que, assim, o que mais me toca, assim, na sua apresentação, me sensibiliza, na verdade, é que eu acho que a gente está num momento muito importante em que as pessoas estão se incluindo nas suas pesquisas e não estão se furtando, não como mais, né, não trazer junto uma perspectiva, né, nessa ideia de que a pesquisa não é neutra, que nós não somos neutros e que nós precisamos estar. Aí estou falando isso também pensando num papo que eu tive com o Vinícius, que está aqui na aula, o Negro Lopes, né, da dificuldade que ele diz que não se sente à vontade ainda para se incluir, ou não se sente autorizado a se incluir na pesquisa. Né? E quando a gente traz uma perspectiva, né, quando a gente traz os nossos conflitos, né, porque é isso, Elaine, é conflito, né? A gente não sei se a gente um dia vai chegar e falar, agora eu tenho certeza do que eu penso, eu tenho certeza que os meus referenciais são... Eu acho que a gente nunca vai chegar nisso, então a gente está sempre ali, de alguma maneira, pisando em ovos até, porque, né, quando a gente se confronta, inclusive, com outras perspectivas, né, nem sempre a gente se sente forte o suficiente para defender a nossa própria perspectiva, porque ela está sempre em construção, né? Então, eu acho muito legal, e eu estou falando isso porque eu estou aqui no PPGM da Unirio, eu estou aqui, acho que já há 12 anos, né? E eu vejo essa transformação, sabe? De um momento em que as pessoas era uma pesquisa muito limpa, entre aspas, tá? Limpa no sentido de não ter dúvidas, não ter todo mundo amarradinho, muito fechadinho, os resultados sempre muito positivos, né? Como se na pesquisa não desse coisa errada, e a coisa errada também fosse importante de ser dita, ou os desvios que a gente faz, né? Então, assim, então, primeiro, eu acho que é isso, né? Então, eu acho fundamental quando você traz, inclusive, categorias, né? A gente, para fazer pesquisa, para a gente analisar, a gente precisa de categorias, e categorias são abstrações. Então, as categorias elas não estão certas, mas também não estão erradas, né? Elas não são a verdade nem são verdadeiras, mas são fundamentais para a gente poder pensar. E aí eu recorro aqui ao materialismo histórico dialético do Marx, que é isso, você depreende da realidade, cria categorias para conseguir dar conta daquilo no seu pensamento, para depois voltar o seu olhar para o concreto, e aí, a partir daí, tentar ter um outro tipo de visão, né? Então, e quando você começou a falar, eu sou novata na área da psicanálise, tá? Eu entrei nesse mundo há pouco tempo, mas me pareceu muito isso também, essa questão da espiritualidade, desse autoconhecimento, de você se sentir mais assim, de você se conhecer e se permitir também, né? Se conhecer e se colocar tal qual você é, né? Então, fala um pouquinho mais da relação disso que você estuda com a psicanálise, se tem alguma coisa mais aprofundada ou não, você só citou Jung, mas não... Enfim, o que você puder falar sobre isso? Então, quando eu fui fazer o mestrado, o meu orientador trouxe que eu queria falar sobre a linguagem simbólica, que era aquilo que eu chamava de linguagem simbólica, as dinâmicas que eu fazia com os alunos, levar a música e propostas assim, quase que lúdicas que eu fazia com os alunos para abrir um espaço
de escuta, não tinha intenção de ser terapêutico, nada disso, porque eu sou pedagoga de formação, né? Mas eu percebia que esse espaço era muito fértil e que aproximava muito dos alunos. Então, ele trouxe 4 autores. Ele falou, olha, você pode usar o Erich Fromm, o Jung, o Campbell, que trabalha com os mitos, e o Dihan, que é um antropólogo. E eu falei, eu não posso trabalhar com os 4? Ele falou assim, bom, aí você vai ter que ter mais cuidado, tal, mas pode, vamos trabalhar com os 4. E aí eu comecei a trabalhar a linguagem simbólica dentro das 4 visões diferentes. E eu fui percebendo que existiam pontos comuns entre os 4, embora eles não sejam da mesma época, alguns são, os outros, o Dihan morreu há pouco tempo, o Campbell também, e o Erich Fromm e o Jung mais para trás, né? Isso foram surgindo elementos que eram comuns a eles e que eu, como pedagoga, usava na sala de aula. Um dos elementos que me chamou a atenção foi, e que tem a ver com a espiritualidade, né? A importância do ser humano ficar em silêncio. Silêncio consigo mesmo, né? Que aí me volta de novo aquela ideia de ouvir o coração, né? Aí você olha para um estudioso como Jung, validando essa ideia do silêncio. E ele chega a falar também da importância da natureza, que também tem a ver com essa coisa da espiritualidade. Então, são 2 elementos que eu trouxe para a pedagogia, não como parte terapêutica, que dialoga com a espiritualidade, né? O silêncio e o contato com a natureza. E acho que é isso que eu posso falar, mas assim, eu pus a minha dissertação de mestrado como referência. Se você quiser dar uma olhada, logo no começo tem o Jung lá, e depois tem um quadro que faz o diálogo do Jung, o Fromm, o Dihan e o Campbell. Fica bem sintetizado, se você quiser dar uma olhada, é bacana. Joia, obrigada. Vai lá, Henrique. Olá. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu geralmente, né, o palestrante vai falando, eu vou anotando. Eu vou também fazer igual a Luciana, eu vou fazer uns comentários e depois eu tenho uma pergunta também. O comentário que eu lembrei quando ela falou, quando ela lembrou, né, do comentário da Ia Marta sobre enterreirar a docência, muito bacana você trazer isso. E dentro também do que o Tiago falou sobre resistência e tal, aí eu lembrei o seguinte, que, por exemplo, quando os nossos irmãos de santo, crianças, né, ou adulto, né, quando eles vão para a sala de aula estudar, e que na sexta-feira você tem que ir de branco, é muito interessante, porque quando essa criança ela vai de branco para dentro da escola, da sala de aula, justamente vai acontecer esse processo aqui que aí a Marta falou, que é enterrar a docência. Ou seja, quando você põe em branco e você vai para dentro da universidade, do espaço acadêmico, aliás, no caso de qualquer espaço, você está levando o seu terreiro com você. Entendeu? Então, quando você coloca uma roupa branca no dia de sexta-feira, que é de Oxalá, ou você coloca a sua conta do santo, do Oxalá, de outro orixá, que seja o teu orixá, é isso que a Marta ela quer dizer, entendeu? Ou, se não, enquanto professor, que você está dentro de uma instituição religiosa, seja do candomblé da Umbanda, você ir de branco, ir com o seu filá na cabeça e tal, e dar uma aula
né? Porque você é professor. E isso é muito interessante, porque quando você faz isso, quando você adentra dentro desse território, você está indo contra o sistema, né? Valeu, Nego Lopes. Isso. Aí você está indo contra o sistema. É bem interessante isso. Aí você está tendo um diálogo com esse sistema. Até dando um exemplo, não saindo, né? Agora, semana passada, nós vimos um caso semelhante, parecido com isso. Por exemplo, quando o Vini Júnior ele não ganha, né, aquela premiação, por que ele não ganhou? E a gente, todos do Brasil, estava achando que ele iria ganhar, porque ele tinha todo um comprometimento, né, dentro da sua especialidade. Mas acontece que ele estava indo contra um sistema que já está posto, mas nós estamos lutando contra isso. Então, quando ele se propõe, né, quando ele está ali dentro desse território, ele está discutindo, ele está indo contra várias questões, né, do racismo estrutural, enfim, né? Então é isso. Então, no dia a dia, vivemos isso. Beleza. Teve um momento que a professora Silvana comentou sobre a questão de você replicar o que um autor está dizendo. Então, aí me lembrou também a fala da semana passada da Antonilde com relação ao papagaio pirata, né? Eu achei muito legal isso. Então, quando justamente agora a professora Silvana ela faz esse comentário, poxa, rapidamente eu lembrei sobre as colocações que a Antonilde falou, ela bateu bastante nessa tecla de não ser o papagaio pirata. Aí agora a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: ô Silvana, você acha que, por exemplo, que um artista, no caso, vamos colocar o caso do músico, porque nós estamos, né? Ele teria inteligência emocional de desenvolver a espiritualidade dele através da música com outras pessoas? Porque você comentou com os olhos brilhando essa apresentação que você viu quando você foi nesse congresso, né? E é muito interessante, porque quando a gente vê um artista, seja na dança ou tocando, eu acho que tocando principalmente, né, um Phil Collins na bateria, né, ou então um outro cara na guitarra, enfim, a gente fala assim, nossa, esse cara ele tá com alguma coisa, né? Entendeu? Então é isso que eu quero dizer assim. Então você acha que não na questão da apresentação, mas eu digo ele com as ações dele, né? Porque eu sempre falo muito isso, que eu acho que a espiritualidade é a forma de suas ações para com o outro, ou outros, né? Eu acho que é isso, não? Eu vejo a espiritualidade dessa forma. Aí você estava falando sobre inteligência emocional e tal. O que você acha disso, assim? Então, eu acho, assim, e baseado nesses 4 autores que subsidiaram a minha pesquisa na linguagem simbólica, eles colocam muito essa coisa da linguagem simbólica ser vida, trazer essa possibilidade de representação da vida, mas não é representação, é a própria vida, né? Simbolicamente. E a espiritualidade, ela se utiliza dessa linguagem simbólica para se expressar. Então, eu vejo, quando fala que um artista, porque quando a gente vai num cinema ou num teatro, a gente chega a se comover com aquela cena que a gente sabe que não é verdadeira, que não é real, não está acontecendo aquele dilema da pessoa, mas a gente chora durante uma apresentação, né? E mesmo em grandes eventos de música,
que a plateia é arrebatada, é uma coisa que sai do comum, né? Então, a espiritualidade, ela não é assim, hoje eu vou viver a minha espiritualidade das 3 às 4. Ela está na gente. E uma pessoa que toca de uma maneira muito prazerosa para quem está ouvindo, eu acho que ela está tocando com toda essa dimensão da espiritualidade, da inteligência emocional, da afetividade. É ela humana, doando aquilo que ela tem de melhor. Então, eu acho que conforme a gente vai, e assim, porque tem gente que usa a música, né, para fazer uma introspecção, né, às vezes, isso já vi em filmes, ou se não, a pessoa está meio baixo astral, ou está muito preocupada, ela vai tocar algum instrumento para pensar, para se refazer. É, de certa forma, um estar com você mesmo. Isso tem a ver com espiritualidade, né? Então, eu acho que a arte, ela está muito próxima e muito ligada à espiritualidade. A espiritualidade como essência que a Elaine falou, né? Como um jeito próprio de ser gente, de ser humano. Você perguntou sobre essa questão dessa experiência, né? Assim, e aí eu me lembrei de um show que eu fui ver essa semana, de uma menina que tinha passado por muitos conflitos, e ela teve um encontro musical com alguém que eu percebi que criou o chão perfeito para ela se colocar para fora. E eu acho que o artista, que é um grande artista, assim, mesmo que você use o mercado de uma forma que você não se avilte tanto, mas o mercado já é uma coisa impeditiva para você ser você mesmo, então você, espiritualmente, você conseguir se encontrar. Quando eu fui no show dela, gente, eu fiquei tão emocionada por ver alguém que estava mais do que sem roupa, ela estava assim, numa coragem de se colocar, e ela pegou a plateia e assim, ela virou olha que a bichinha é pequenininha, gente, eu sou baixinha, ela é menor do que eu, e ela botou dançarina do ventre, eu não sei mais o que, mas ela era o lugar, e ela só existiu, e ela mexeu com todo mundo, porque ela conseguiu, não foi sozinha, né? Porque é muito pesado você peitar o mundo sozinho o tempo todo, né? Mas ela conseguiu pessoas em que ela produzisse um trabalho. Gente, a arte, eu acho que é o grande empecilho da escravização das pessoas. Se você tem a oportunidade de perceber ou de fazer arte, você já fica difícil de ser escravizado, sabe? Enterrou, né? Ela enterrou, né? Geral, cara, ela não, e aí quando ela se botou para fora e ela encontrou no primeiro show dela um teatrinho cheio de pessoas que estavam assim completamente focadas nela, nossa, eu acho que ela descobriu ali uma força, né? Então, isso pode acontecer em sala, pequenas ações. Por exemplo, uma vez eu estava dando aula para um menino na escola de aplicação da UF, na turma no Fundamental 1, e tinha um garotinho que sempre entrava em conflito com o outro, ao ponto de dizer que ia matar o outro. E o pai dele era um policial, ele vivia uma agressividade em casa muito grande, né? E aí eu tomei, naquele momento, fui fazer o exercício, e foi pedido um exercício tal, e aí ele começou a sair desse lugar do que foi pedido, e aí eu cheguei para ele e falei, mas eu pedi isso, numa tentativa de direcionar o menino, a professora, não faz isso não. Cara, ele teve ali uma vivência completamente oposta ao que ele tinha em casa, porque ele se colocou, e depois ele se colocou muito bem, ele deu um salto sobre aquilo que foi pedido, né? Então, essas experiências que eu acho, assim, fundamentais na educação, para você se libertar, por exemplo, ele passou uma coisa ali que, de repente, ele pode
ter ficado na memória dele, e quando o pai dele sufocasse demais ele ia lembrar de algo que ele encontrou. Ele teve que fazer uma resistência, se colocar, e depois deu certo, né? Então, essa memória desse fato, eu acho que é libertadora, né? Que eu não sei se outras disciplinas permitem tanto, né? Mas a arte permite muito, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que, às vezes, tem algumas disciplinas de arte que fazem o movimento oposto, né? Faz as crianças odiar a arte, odiar a música. Isso acontece também. Ou seja, tudo tem o potencial de ser bom ou ruim, né? Depende, né, como a gente vai trabalhar. Então, eu fiquei contente de partilhar com vocês essa troca que a gente fez, achei bom, interessante, e eu acredito que a gente está na construção de uma ética universal, sabe? Eu acredito nisso, eu acredito que é possível, eu tenho muita esperança e vejo na arte, e isso me encanta falar para um grupo de artistas, né? Uma grande fatia dessa construção, né? Portanto que hoje, não por um acaso, é o Dia Mundial da Cultura Brasileira. Ontem a ministra estava falando, e ela falou do desmonte que foi feito na gestão anterior da presidência, né? Então, não é à toa que essas coisas acontecem, né? E me fica, assim, essa pergunta para vocês. Vocês acham que é possível uma ética universal? Que papel tem a arte na construção dessa ética universal? Né? Você que escolheu a arte e que passa pelos desafios, as dificuldades de se manter como um ser humano, pagar conta mesmo como ser humano e ser um artista, como é que você vê essa ideia de uma ética universal e qual o papel que você tem nessa construção, né? Como é que você vê isso? Então, essa é a contribuição. Maravilha de pergunta para a gente carregar com a gente, né? Eu acho que a primeira ainda é mais fácil do que as subsequentes, porque se a gente não acreditasse, né, na possibilidade, né, de uma ética universal ou de mudanças, a gente talvez não estivesse aqui, né? Teria jogado a toalha, né? Mas agora como, né? Como é que a gente é agente disso e tudo mais, dessa transformação? É que é o difícil, né? Mas estamos tentando aqui, né, de alguma forma. Muito obrigada, professora. Muito obrigada.